O Brasil é um dos países do mundo que mais produz lixo. A reciclagem pode ser a solução desse problema. Pinheiros Infância conta a história da redenção em animação exclusiva da IPP-TV. Na série Melhores do Ano, vamos rever nossa conversa sobre quais os cuidados para garantirmos uma vida saudável. E as dicas do economista Rafael Dias para quem nunca investiu e quer começar agora. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Quarta-feira, 28 de dezembro. Não, 29 de dezembro, tá doido? Olha, querendo voltar, querendo segurar o ano. Quarta-feira, não, peraí. Quarta-feira, 29 de dezembro. Estamos em contagem regressiva aqui, agora sim, contagem regressiva correta. 29, 30, 31 e acabou 2021, olha só que coisa. 2022 batendo a nossa porta. E o Notícias do Bem está começando a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Você que estava com a gente, você que estava acompanhando aí o Manhã IPP, você que está chegando agora no nosso Notícias do Bem, entre, fique à vontade, participe com a gente. A casa é toda sua, o espaço é todo seu. A gente quer interagir com você pelas próximas 2 horas e, claro, te levar muitas informações aqui no nosso programa, né, Tainá? Exatamente. Então, eu convido você a participar, ficar aqui com a gente ligadinho. Não sai daí não, hein? Continua aqui com a gente, sentadinho aí, ou fazendo o que você tiver que fazer. Tá preparando o almoço? Não tem problema, deixa o celular, encaixa ele aí, ó, no lugar da pia, bem confortável, longe da torneira, porque eu sei que é um perigo aí a água espirrar. Deixa ele num lugar bem legal e continue ligadinho aqui com a gente, acompanhando a nossa programação. Não sei o que você está fazendo, põe o fone de ouvido aí para não... Se tiver outra programação no trabalho, fica aí acompanhando a nossa programação também. Fique ligadinho aqui no Notícias do Bem. O meu convite é que você participe mandando sua mensagem, deixa o seu recadinho, igual o Ricardo Raias aqui, ele é sempre o primeiro. Tá sempre pontual aí. Começa o programa, já tem a mensagem dele aqui, já tem um recadinho. Graça e paz, bom dia, Tainá e Presbítero Quirino. Já orei por vocês, pela IPP TV. Muito bom! E o Robson Félix também, a graça do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Tenham um bom dia, diretamente de Angra dos Reis, ali no Rio de Janeiro. Ai, que... Imagina o tempo, que esteja uma delícia aí, hein? Imagina, uma praiazinha agora ia bem também, né? Ia bem, Quirino, ia muito bem. Mas também eu convido você a curtir o nosso vídeo e, claro, compartilhar com outras pessoas para que tenham acesso também a esse conteúdo de hoje. E, se você ainda não é inscrito... Se inscreva aí, a gente está em busca de 1 milhão de inscritos, estamos quase lá, hein? Estamos chegando em 900 mil, falta pouco, a gente precisa da sua inscrição e precisa que você compartilhe. Compartilhe aí com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos da igreja, nos seus grupos de WhatsApp, enfim, compartilhe com quem você acha que também precisa receber a nossa programação, essa programação que é 100% cristã reformada, voltada, né, obviamente, para a propagação do evangelho. Então ajude a gente nesse grande campo missionário que é a internet. Curta, compartilhe e se inscreva. Esse é o recado. É o recado dado. Acho que agora... deixa eu aproveitar. Tem mais um. Tem o recado das rádios. Um abraço pro pessoal da Rádio Rumo ao Sertão, que está acompanhando a gente. A Rádio Rumo ao Sertão, reverendo Marcos Severo, né? Transmite simultaneamente Notícias do Bem todos os dias e também da nossa Rádio Pinheiros. Você que está acompanhando a gente aí pelas ondas da Rádio Pinheiros, seja muito bem-vindo também ao nosso Notícias do Bem. E se você não sabe o que é a Rádio Pinheiros, entre agora aí na sua loja de aplicativos, né? No Android ou no iOS, procure por Rádio Pinheiros, você vai encontrar a gente lá, baixa a Rádio Pinheiros, você vai ter programação de qualidade 24 horas por dia também aí no seu aplicativo, para você ouvir quando e onde você quiser. Então a gente tem música cristã de qualidade, a gente tem mensagens devocionais e a gente tem a programação ao vivo aqui da nossa IPP TV também, na nossa Rádio Pinheiros. É mais um canal para você. Tô até carregando ele aqui de novo. Você sabe qual é a vantagem? Da Rádio Pinheiros, às vezes você não pode e às vezes está com um aplicativo do YouTube aberto. Às vezes você tá no carro também. Exatamente. Mas você pode ouvir sem interrupção. Então você pode fazer qualquer outra coisa e a rádio fica rodando ali o tempo todo no seu aplicativo, no seu celular. O que é uma grande vantagem. Verdade. Então baixa o app, deixa ele rodando. Não vai dar pra ver. Não dá pra ver, mas tá aí. Rádio Pinheiros, é só procurar por Rádio Pinheiros lá. Isso aí. Agora sim, né? Recado dado. Agora vamos. Prontinho, depois a gente reforça no decorrer do programa, mas vamos lá. O Brasil é o 4º país do mundo que mais produz lixo. Pois é, preocupante, né? A busca por soluções tem aumentado o interesse pela reciclagem.
Um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza mostra que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo. São 79 milhões de toneladas por ano. Uma grande parte não é tratada e vai parar em lixões a céu aberto. E olha, dados do Banco Mundial mostram que de todo o lixo gerado no Brasil, apenas 1,28% são reciclados. Número que tem deixado os especialistas em alerta. Reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. O objetivo é fazer com que o resíduo gere algum valor sendo reutilizado, diminuindo a produção de lixo, aumentando a preservação e a qualidade de vida das pessoas. E não é difícil fazer isso. A Rosélia recicla há 20 anos. Ela começou a separar o lixo residencial depois de assistir uma palestra no condomínio. Logo em seguida, ela e as vizinhas já separaram o que era reciclável do orgânico. Então, aqui que fica o lugar do reciclado, fica um saco amarelo, onde eu coloco tudo isso dentro e a pessoa responsável leva para um depósito aqui dentro do condomínio. Além de colaborar com a preservação do meio ambiente, reciclar ajuda a evitar a poluição. A maior importância da reciclagem está diretamente ligado ao meio ambiente, na diminuição da utilização dos recursos naturais. Ou seja, embalagens plásticas, metais, papéis que seriam descartados são utilizados para fazer um novo produto, diminuindo a utilização desses recursos naturais. A outra importância, uma grande importância da reciclagem, está diretamente ligada aos aterros. Os aterros atualmente estão com capacidade máxima e você fazendo a reciclagem não dá a chance dessas embalagens, desses metais, desses vidros irem para os aterros. Uma das principais dificuldades que temos encontrado para fazer essa reciclagem está na desinformação das pessoas. Por mais que as pessoas saibam, eu tenho que reciclar, eu tenho que separar meu lixo, muitas pessoas ainda não fazem essa separação nem do lixo orgânico, né? Ou não sabem como fazer, ou às vezes não tem perto da sua casa, ou seu condomínio não faz e acabam não fazendo também. Uma grande dificuldade também é encontrada na viabilidade econômica para as empresas. Então elas não acham interessante fazer esse tipo de processo. Uma dica que eu dou para quem quer começar é se informar mais, né? Saber se no seu condomínio tem, se não tem, se alguém pode fazer, se tem algum lugar perto que pode receber esses produtos que você quer entregar. Esses produtos de embalagem, metais, eles têm jeitos de serem entregues. Então, embalagens de iogurte, por exemplo, elas têm que ser lavadas, né? Muita gente não sabe disso, mas ela tem que ser. Ver quais embalagens podem, quais não podem e onde aceitam. Isso cria um hábito para as pessoas. Criando um hábito, você consegue fazer isso em qualquer lugar. Às vezes você nem tem uma separação ou uma coleta seletiva no local que você vai, e você separa, e às vezes você até traz para sua casa esse material. Até o lixo orgânico que você separa da sua casa, você consegue fazer uma composteira. Você não precisa jogar ele fora. Você coloca ali na sua composteira e você está utilizando esse lixo orgânico. Pois é, dicas importantes, né? Então, se você ainda não recicla, é importante que você comece a fazer isso. Se você mora em prédio, seu prédio, por exemplo, ainda não tem reciclagem de lixo, incentive, vá conversar com o síndico, incentive os seus colegas, né, os seus vizinhos aí, para fazerem a reciclagem de lixo. É extremamente importante para que a gente possa ajudar a resolver esse problema no Brasil. Exatamente. Aproveitando aqui o comentário inicial, a pergunta que eu fiz, o que você está fazendo em casa? Você está cozinhando, deixando o celular ali na pia, do ladinho? A Sônia Carvalho colocou que ela está fazendo exatamente isso. Ela está na cozinha ali, preparando o almoço e está acompanhando Notícias do Bem. E a Wanda já aproveitou e mandou um boa tarde aqui para nós, viu, querido? Boa tarde, Wanda. Seja bem-vinda.
Muito bom. 2021 está chegando ao fim e apesar, né, de termos tido um ano de pandemia e restrições, o trabalho da Junta Missionária de Pinheiros não parou. Verdade, ao longo dos últimos 12 meses foram várias atividades realizadas, entre elas congressos, encontros internacionais, inaugurações de templos, organizações de igrejas. E hoje a gente vai fazer um balanço de tudo que foi feito e quais os planos para 2022. Para isso a gente vai receber ao vivo aqui no Notícias do Bem o reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da JMP. Olha só, e você já sabe, né, que você pode participar aqui com a gente, deixando o seu comentário, fazendo a sua pergunta, já sabe, interagindo com a gente aqui no chat. Então, nós contamos com certeza, né, nós contamos com a sua participação. Verdade, aproveitando o fim do ano, a gente está reapresentando as melhores entrevistas de 2021 aqui no nosso Notícias do Bem. É, isso mesmo. E ter uma vida equilibrada significa fazer escolhas que resultem em um corpo e mente saudável, né? Verdade, nós conversamos sobre esse tema com a médica endocrinologista, a doutora Rafaela Fontinelli. Vamos rever esse bate-papo. Nós estamos de volta. Estamos de volta. Que não volta, Como assim? né? Quase que não volta. Quase que ela não volta. Nós estamos de Não, volta. tamo aqui. Notícias do Bem. Graças a Deus. E que bom que você está aqui conectado com a gente. Está aqui, ó, online, nos acompanhando. E agora, gente, nós vamos falar de um assunto muito importante e que muitas vezes a gente não se atenta, né? É A verdade. gente fala, trata dele, daqui a pouco a gente deixa um pouquinho de lado, mas eu já começo com aquela pergunta, né? Como você tem tratado a sua saúde? Tem tido bons hábitos de vida? A maneira como você tem vivido vai refletir na sua vida mais cedo ou mais tarde? Pois é. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a médica endocrinologista, a doutora Rafaela Fontinelli, que está ao vivo com a gente aqui. Doutora Rafaela, que prazer ter você aqui no nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la para a gente falar de vida saudável. Olá, gente, muito obrigada. O prazer é meu poder estar contribuindo e falando de um tema que eu gosto muito, que é o meu dia a dia, que é hábitos saudáveis, vida saudável. Com toda certeza. Bom, primeiro, né, a gente fala muito em vida saudável e a gente até falou aqui no comecinho, né, que a conta chega mais cedo ou mais tarde. Para uns chega mais tarde, para outros chega mais cedo. Mas a gente, quando é muito mais jovem, a gente não costuma pensar muito nisso, né? A gente precisaria ter uma consciência maior cada vez mais cedo, doutora, a respeito de vida saudável e de cuidados com a nossa saúde. Com certeza. Isso aí traria benefícios tanto do ponto de vista individual, quando a gente está falando de cada um, como do ponto de vista de saúde pública, de diminuição de gastos, com cuidado em relação a doenças crônicas que podem ser grandemente evitadas, como, por exemplo, a prática regular de atividade física, que é algo que eu gosto de falar sempre da importância, que vai muito, mas muito além de questão estética ou só de aparência. A atividade física regular, ela é capaz de prevenir, por exemplo, mortalidade total em mais de 30%, ela é capaz de prevenir morte precoce, prevenir doenças como diabetes, pressão alta, AVC, vários tipos de cânceres também podem ser evitados com a prática de atividade física regular. Uhum. E doutora, a gente escuta isso, né, com muita frequência, isso entra na nossa vida, a gente sabe, às vezes tem uma certa consciência ali, mas muitas vezes existe resistência do nosso corpo ali, né? Às vezes a gente não quer, não faz, não prioriza, né? Mas só para a gente entender de uma forma muito direta, né? Por que a atividade física ela é tão fundamental para o nosso corpo, né? O que ela trabalha ali, o que ela gera no nosso organismo que é tão imprescindível para a nossa saúde? Olha, desculpa, gente. Imagina, sem problema. Tão empolgada para falar disso daí que até engasguei. Mas a grande questão é que o exercício físico, ele age de muitas maneiras. Tem aí para algumas aulas de como o exercício físico age no organismo, mas eu gostaria de citar, já que nós estamos ainda na questão da pandemia, falar de uma substância chamada irisina. Essa molécula, que na verdade é um hormônio, o conceito de hormônio é porque ele age
à distância em vários locais do corpo. Essa molécula ela só é produzida quando tem a contração muscular. Ou seja, se a gente não faz atividade física, a gente não libera, a gente tem essa deficiência hormonal, entre aspas. Essa substância, comprovadamente, ela melhora a gravidade quando a gente adquire alguma infecção, inclusive teve estudo levantando essa relação com o Covid, por exemplo. Então, os praticantes de atividade física, eles tendem a ter uma infecção menos grave e a presença e a liberação dessa substância tem grande relação com isso. E também essa substância tem receptores no cérebro. E por isso que se sabe, por exemplo, que a atividade física é a única estratégia cientificamente comprovada, por exemplo, para a prevenção de Alzheimer, de demência. Então, age também melhorando a sensibilidade à insulina. Com isso, a gente diminui o risco de diabetes, melhora sintomas de síndrome dos ovários policísticos. Realmente é infinito os benefícios que a atividade física regular pode trazer. Agora, doutora, por que as pessoas têm tanta resistência a fazer atividade física? Nós dois aqui estamos eu vou incluir a Tainá aqui, só pela cara que ela fez aqui. Mas por que a gente tem tanta resistência a fazer atividade física? Isso é uma coisa das gerações passadas, as novas gerações já têm uma visão diferente, isso está mudando ou não, doutora? Olha, eu acho que tem aí muitas questões, talvez mais antropológicas do que médicas, que explicam alguns comportamentos. Do ponto de vista evolutivo, o indivíduo ele era muito mais ativo do que é hoje. Então, por isso que a gente tem também essa tendência cada vez mais a excesso de peso, a obesidade, doenças crônicas. Antigamente, os nossos bisavós, talvez, moravam em áreas urbanas e tinham uma dinâmica de vida diferente, muito mais trabalho manual, muito mais caminhada para deslocamento. Então, talvez essa coisa da atividade física ela já tivesse inserida na vida deles através de um estilo de vida mais ativo do que o nosso. O estilo de vida urbano, o estresse, o tipo de alimentação ultraprocessada, todas essas questões acabam diminuindo o nosso tempo, a nossa disposição para a prática de atividade física. Mas, por outro lado, com a internet, com o avanço aí dos meios de comunicação de maneira geral, a gente percebe que, apesar dessa coisa do hábito de vida urbano, tem cada vez mais informação chegando, chamando a atenção aí para a importância da atividade física. Tá, doutora, agora, ok, entendi o recado. Mas agora um outro ponto ali, mais ou menos, né? Mas eu acho que um outro ponto fundamental ali, que até as imagens estão colaborando bem ali, né? Tá chamando a atenção, que é a questão da nossa alimentação, né? Eu acho que a atividade física é um ponto fundamental, tanto também, mais ainda para questões físicas ali, não só resultados, né? Mas para a saúde mesmo. Mas a questão da alimentação, né? Hoje, cada esquina, cada lanchonete, você encontra tudo tão pronto, tão processado, mesmo como você falou, No né? supermercado também, né? A gente vai no mercado, tá tudo pronto lá. Abre uma embalagem plástica, já tem algo pronto, você só aquece no micro-ondas, né? Qual que é a importância da gente virar a chave e aderir a uma alimentação mais saudável? Porque eu entendo que não é fácil. Olha, às vezes eu chego em casa com fome e às vezes eu faço um esforcinho para abrir o armário e tentar ser criativa e falar, peraí, as coisas mais saudáveis não estão prontas, eu vou ter que preparar algo. Mas eu vejo muita coisa pronta ali, fácil acesso, mas eu tento ser... Mas qual que é a importância da gente ter essa preocupação, doutora? Né? Da gente ter essa consciência também com a alimentação. Gente, na verdade é uma importância fundamental, na verdade primária aí, associada com a atividade física. Muitas doenças, né, psicológicas, físicas, de toda a natureza, elas são prevenidas por uma alimentação saudável. Hoje em dia, essa questão dos ultraprocessados, né, dos alimentos super prontos, de abrir várias latas, pacotes, embalagens, de certa forma contribui de forma extremamente negativa para a saúde da população em geral. Essas substâncias ultraprocessadas, esses alimentos, muitas vezes contêm substâncias
que causam prejuízos, por exemplo, à microbiota intestinal, comprometendo a imunidade, favorecendo o surgimento da obesidade. Claro, você falou, não é prático, mas eu penso que o segredo está em alguma organização prévia. A gente não chegar naquele momento, estar super com fome, ali na pressa, para escolher o que a gente vai comer. Então, primeiro de tocar em comida de verdade, tentar o menos possível industrializadas, ali aqueles pacotinhos prontos de comida já que não tem quase prazo de validade aí, de conservante que tem. E a gente tentar se organizar, de repente, no final de semana você tira para cozinhar várias porções de legumes e congela essas porções para o longo da semana, ou mesmo hoje em dia também tem muitos lugares que fazem umas marmitinhas mais saudáveis, em que a gente pode organizar melhor esse nosso dia a dia e não esperar estar naquela super fome, porque nessa hora a gente vai comer o mais fácil mesmo. E provavelmente, além de a gente comer o mais fácil, a gente vai comer demais, né? Tem esse outro problema também, além de comer, a gente já vai logo na festa. Exatamente. Já pega logo o maior sanduíche com um monte de batata e ainda vai lá mais umas coisas para equilibrar o negócio. Agora, doutora, a gente pode dizer que existe um tripé: atividade física, saúde e sono, né? Que é outra questão importante e que também muita gente não consegue ter uma boa noite de sono. Isso também reflete diretamente na nossa saúde. Às vezes não consegue ter uma boa noite de sono também, porque acaba fazendo algumas coisas que não deve. Às vezes fica na tela até muito mais tarde, às vezes não consegue se desligar, enfim. Queria que a senhora falasse para a gente também um pouco a respeito dessa questão do sono. Olha, você acertou aí um dos pontos, um dos pilares que eu sempre bato aqui no meu consultório com todos os pacientes que buscam um tratamento de sucesso e a médio e longo prazo aí de sucesso no controle do peso, que é o sono. Às vezes, daquela pessoa que dorme bem mal, que passa a noite em claro, ou que tem aquele sono que desperta muitas vezes à noite, só de você conseguir que essa pessoa durma melhor, a gente já emagrece. Isso tem explicações hormonais para isso. Primeiro que quando a gente dorme mal ou dorme pouco, sobem alguns hormônios, como o cortisol, que estimula, por exemplo, o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E também sobem outros hormônios que estão relacionados com o apetite, com o aumento do apetite, como a grelina, por exemplo, que é o chamado hormônio da fome. Então, depois de uma noite de sono mal dormida, é esperado, se vocês talvez pararem para pensar, que no outro dia a gente tenha mais fome e tenha uma predileção por alimentos mais calóricos, mais palatáveis. Então, tudo isso é estado hormonalmente. Então, sim, o ajuste do sono, através, num primeiro momento, da uma higiene do sono adequada, reduzir aí a iluminação, a exposição a telas antes da hora de dormir. E, num segundo passo, lança a mão de outras medidas, inclusive medicação, para que a pessoa realmente consiga ter um sono de qualidade. Porque, muito além da questão do peso, a falta de sono, da mesma forma, está relacionada à incidência maior de uma série de doenças. Doutor, olha, nós já pontuamos, né, os 3 pontos aqui, mas eu gostaria que de uma forma prática também, a senhora, de uma forma prática também pontuasse aqui com algumas dicas, né? Olha, gente, é o seguinte... Ainda que cada um tenha uma característica física diferente, enfim, rotinas diferentes. Mas que seja cabível, assim, acho que... As dicas de ouro. Dicas de ouro, que além de que, claro, assim, fica até uma orientação para se alguma pessoa tem tá com algum distúrbio, tá passando por algum momento mais delicado, né, que procure, claro, um médico, marque uma consulta e faça alguns exames. Mas uma dica de ouro aqui, né, para quem está nos assistindo, a Fátima Mello está aqui nos acompanhando, por exemplo, ela até falou, olha, recheada de assuntos variados aqui no Notícias do Bem. Então, uma dica para ela, para nós que estamos aqui, temos. Temos. Sobre o primeiro ponto que nós levantamos, a alimentação. Procurar fazer as refeições certas e equilibradas ao longo do dia. Não esquecer de comer ao longo do dia para que à noite a gente não esteja com muita fome e acabe comendo demais, comendo coisas menos saudáveis. Em relação à atividade física, já comece tornando o seu dia a dia mais ativo. Se você anda de metrô ou de ônibus,
você pode descer 1 ou 2 pontos antes e completar o resto do percurso caminhando, ou se você usa carro, procurar usar menos o seu automóvel. Em relação ao sono, que é outra coisa que nós falamos, evite, a partir, por exemplo, das 7 da noite, evite não pegar mais no celular, vá ler um livro, vá tentar relaxar e evitar tanta televisão e tanto celular. Dicas nada fáceis. Agora, assim, eu queria que a senhora falasse também a respeito da questão da saúde preventiva, né? A gente precisa procurar o médico regularmente, a gente precisa fazer uma série de exames que são extremamente importantes para a gente ver como estão os níveis, né, do nosso corpo. E agora tem mais um exame, que é a bioimpedância, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito também da saúde preventiva e desse exame especificamente, que tem sido cada vez mais feito pelos endocrinologistas e que mostra efetivamente como é que a gente está, né, por dentro, o que a gente tem de massa, de água. É bem específico, né, esse exame? Exatamente. Sim, é muito importante a gente procurar um médico regularmente para fazer um check-up, para fazer as avaliações de acordo com sexo, idade, história familiar. Então, prevenir é sempre muito mais fácil, é sempre muito mais importante. Então, essa cultura de buscar ser avaliado antes de qualquer sintoma ruim é sempre fundamental. Em relação ao exame de bioimpedância, é um método de avaliação da composição corporal, como também é um método de avaliação da composição corporal aquele teste das pregas cutâneas, que é muito feito, por exemplo, nas academias. A bioimpedância, ela consegue nos dizer muito além daquele peso de balança. Porque eu posso ter uma pessoa com percentual de gordura alto com o mesmo peso de uma outra que não tem um percentual de gordura alto, por exemplo, que de repente tem muita massa muscular. Então, a gente poder ver essa composição corporal de maneira detalhada é muito importante para a gente fazer diagnósticos, por exemplo, de excesso de peso, de obesidade, até em pessoas que num olhar ou no peso de balança somente não teriam esse diagnóstico. Uhum. Também é possível verificar edema, baixa massa muscular também, e direcionar o tratamento medicamentoso e a dieta para que a gente tenha sempre o padrão de emagrecimento mais saudável, que é perder o mínimo possível de músculo no processo e perder exatamente o que interessa, que é massa de gordura. Uhum. Muito bom, doutora. E uma perguntinha, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa, mas qual é a hora de procurar um endocrinologista? Qual é o momento que eu devo buscar esse profissional, doutora? Olha, a endocrinologia é uma especialidade que ela trata desde pessoas muito jovens, porque entra a mulher em idade reprodutiva e todas as suas possíveis alterações hormonais ou metabólicas, e também o paciente do sexo masculino. Então, desde uma pessoa jovem que quer emagrecer, que é sempre uma queixa muito frequente, né? Até pessoas mais velhas com outras doenças, como por exemplo um diabetes, que precisa de controle. Então, eu acho que o ponto marcante para você procurar um endocrinologista é se você estiver sentindo alguma coisa de diferente, alguma coisa de ruim, e se você estiver acima do peso. Uhum. Deu uma travadinha aí com a doutora Rafaela. Ela estava falando exatamente a respeito do ponto em que você deve procurar um endocrinologista. Voltou? Vamos lá, doutora. Pode concluir. Então, acho que o momento de você procurar um endocrinologista é no momento em que você primeiro se perceba que algo não está bem. A gente se conhece muito, então, se você sentir alguma coisa de diferente, como as doenças endocrinológicas são muito variadas em possibilidade de sintomas, fica difícil assim enumerar todas, mas talvez algo marcante seja, independente da sua idade, se você estiver acima do peso, ou tiver também um histórico familiar muito importante de diabetes, problemas na tireoide ou outras doenças hormonal, é sempre bom procurar para fazer uma avaliação. Tá certo, doutora Rafaela Fontinelli participando com a gente. Doutora, eu queria que a senhora deixasse seus contatos, né? Quem quiser ter mais informações a respeito do seu trabalho, como é que faz? Bom, eu sempre falo bastante de medicina, de endocrinologia e de medicina do esporte no Instagram, então eu posso deixar lá o meu Instagram, que é @doutora Rafaela Fontenelle.
eu estou lá também à disposição para contribuir. Tá certo. Reforçando, doutora Rafaela Fontenelle. Não tem letra dobrada, né, doutora Rafaela? É fácil de encontrar, então. Isso. É isso mesmo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo Muito seu tempo, obrigada. pela sua disposição em nos atender aqui no nosso Notícias do Bem. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigada. Grande abraço. Boa conversa, boas dicas, né? A gente está chegando aí na virada do ano, né? Na passagem do ano, então é bom a gente já ficar esperto aí para o ano que vem também, ter esses cuidados. É hora da gente fazer aqueles compromissos, mas fazer os compromissos que a gente vai cumprir, porque a gente, todo começo de ano, a gente faz aqueles compromissos que a gente depois sai riscando que a gente não cumpriu nenhum. Exatamente. A gente precisa fazer um compromisso de cumprir o compromisso. Aí fica frustrado. Esse é o primeiro da lista. Vou cumprir os meus objetivos aqui agora, esse ano. Exatamente. Depois fica frustrado que não cumpriu. Mas olha só, tem alguns comentários aqui da Vamos Vânia, lá. ela colocou: o verão chegou e fiquei com preguiça de fazer atividade física. Isso acontece, não vou falar nada não. Também não. E aqui, olha, tem alguns comentários aqui, ó. O Ricardo Reiser colocou: esporte é saúde e vida saudável. Verdade. Independente do que seja, que nem ele falou, ele colocou que ele pedala. Isso é muito bacana. É bom. E ele que mora no interior, então é mais fácil ainda, né? Mas aqui em São Paulo é tão comum. Tá, eu acho que tem um probleminha no microfone. A Tainá tá com problema no microfone. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a previsão do tempo agora para todo o Brasil nessa quinta-feira e daqui a pouquinho a gente volta revisitando essas mensagens então que a Tainá tá valendo pra gente aqui. Vamos lá, previsão do tempo. Quinta-feira com previsão de chuva em quase todo o Brasil, com elevação de temperatura nas demais regiões. São Paulo vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde estão previstas pancadas de chuva. À noite o tempo fica firme, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dia de sol com muitas nuvens, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Jataí, interior de Goiás, sol com muita nebulosidade durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Em Cascavel, no Paraná, sol entre nuvens. À tarde e à noite tem previsão de chuva rápida, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Região Nordeste, em Olinda, os pernambucanos vão ter sol e aumento de nuvens de manhã. À tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. E em Boa Vista, Roraima, sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 e calorão de 35 graus. Tempo passado a limpo, agora sim, tudo resolvido aqui com o áudio da Tainá. Vamos lá, Tainá, todas as mensagens de novo. Tô brincando. Não, agora sim, tem o voz, gente. Vamos lá. Ricardo Reis já deu dica, ele que é uma pessoa que pedala, e ele fala, não importa a atividade, é importante praticar alguma atividade. E aí ele falou o seguinte, tudo de abrir, né, evita, tudo que descascar também faça uso, né? Então tudo que for de lata, gente, evita. Descasque, prepare em casa. O Quirino falou aqui, faça a comidinha em casa, nada melhor do que esse momento. É tão bom, apesar de que tem gente que não gosta, eu particularmente gosto, né? Então, assim, também funciona pra mim como um momento mas é importante de alegria ali, né? E é interessante. Em família, inclusive. É, exatamente, mas assim, vamos pensar assim como algo talvez saudável, virar a chave assim, peraí, gente, é minha saúde. E aí depois isso acho que acaba revertendo com a prática, né? É um tempo também de bate-papo ali na cozinha, de botar a conversa em ordem, né? É um momento, chama alguém pra ficar com você na cozinha. É verdade. E ele colocou até a questão, consumir de 6 a 8 ovos diariamente, melhor proteína após o leite materno. E ele colocou boa tarde, direto de Presidente Prudente, a Damares aqui com a gente participando. Bem-vinda, Damares. Prudente. Prudente é a minha cidade do coração, uma das minhas cidades do coração. Meu coração é todo repartidinho. Tem um pedaço bom em Prudente. E o Cícero também está aqui participando com a gente. Muito importante o trabalho de vocês. Deus continue abençoando Amém. a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Obrigado, Cícero. Muito bom. E, claro, também do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, a Elinalva Moraes também aqui participando com a gente. Bacana, obrigado pela participação. Continuem participando, né? A gente está aqui ao longo do programa interagindo com vocês, então fiquem à vontade. Aí o chat é todo de vocês.
Agora, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, final de ano, né, a gente tem essa busca, né, fazer para matrícula. Exatamente, começar o ano numa escola, né? Que escola é essa, né? A Lídia Dica, eu tenho uma dica muito especial para você. Confira. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Procure uma de nossas 2 unidades. Uma fica no Butantã e a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. É isso aí, ó. E depois do intervalo você vai ver como foi produzida a animação do Pinheiros Infância, que conta a história da redenção. Muito bacana. E ainda, apesar das restrições, 2021 foi o ano de muitas atividades para a Junta Missionária de Pinheiros. Entre elas, congressos, encontros internacionais, inaugurações de templos, organizações de igrejas. Hoje a gente vai fazer um balanço de tudo que foi feito e quais os planos para 2022. Para isso a gente vai receber ao vivo aqui no Notícias do Bem o reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da JMP. E você também pode participar com a gente. Claro, faça seu comentário ou deixe a sua pergunta aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente já vai estar de volta com muito mais informações para você. Então continue com a gente. Até já! Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida. Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 14h30,
aqui na IPPTV, a sua TV missionária. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo. Hebron, a sua editora missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente ao vivo aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Esse é o seu Notícias do Bem. Hoje é quarta-feira, 29 de dezembro. Tá faltando só 2 dias, 30 e 31, e aí a gente já tem 2022 batendo aí a nossa porta, um novo ano começando, e a gente vai estar junto em 2022 com muitas novidades aqui na nossa programação, então já se prepare, a gente vai ter novidades na nossa grade, vai ter mudança de horário, vai ter mudança de cenário, a gente está preparando muitas coisas para você nesse 2022, provavelmente na segunda quinzena de janeiro a gente já vai conseguir botar tudo isso no ar, tá bom? Então fique ligado aqui na IPPTV e fique ligado também na nova programação que vem por aí com muitas novidades para você. Ai, que palavra gostosa, né? Novidades, dá uma alegria, né? Começa o ano, essa palavra combina muito. Eu quero só aqui agradecer a participação da Marisa Alves, que ela pede para que Deus abençoe o nosso dia, que ela está assistindo diretamente de Espera Feliz, Minas Gerais. É, conhece também? Espera Feliz, já não conheço, mas já passei por lá. Já passou por lá, não, perfeito. Tem umas que a gente só passou em frente, Espera Feliz é uma dessas. Ai, que bom. E a Miriam Ferreira também, que está aqui participando da nossa programação. Sejam muito bem-vindas, fiquem com a gente aqui e compartilhem, né? Não esqueçam de avisar os amigos, a família, os irmãos da igreja, enfim, compartilhem aí o nosso canal. Participe da nossa campanha aqui, hein? A meta é chegar a 1 milhão de inscritos no nosso canal. Vamos lá. O Ministério Pinheiros Infância lançou neste ano uma animação exclusiva que conta a história da redenção. Verdade, o trabalho foi desenvolvido pela equipe da nossa IPPTV. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Trazer a história da Bíblia em desenho. O projeto do Pinheiros Infância mostra as histórias registradas no Antigo e Novo Testamento de forma animada, facilitando a compreensão para as crianças. Tempos depois, Deus chamou Abraão para segui-lo, com a grande promessa de tornar Abraão o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu. A História da Redenção é um projeto que surge no começo desse ano, o desejo nosso de que as crianças pudessem compreender que elas aprendem aqui dentro do Pinheiros Infância, não são histórias isoladas. A gente tem trabalhado de maneira bastante sólida a teologia com as nossas crianças. Nós temos trazido conceitos assim, pesados até teologicamente falando, sobre a criação, homem e mulher, ideologia de gênero, a evolução e criação, esse tipo de coisa toda a gente já tem trazido para as nossas crianças, porque nós entendemos que é importante que desde criança, desde cedo, elas já ouçam uma boa teologia. E esse filme, esse pequeno filme de coisa de 6 minutos, nós queremos então transmitir para essas crianças que as histórias que elas ouvem aqui, que a teologia que elas aprendem, não são histórias isoladas. Elas são todas histórias conectadas que fazem parte de uma grande história, que é a história da redenção. Se a gente pudesse resumir as escrituras em 2, 3 palavras, seria história da redenção. É a história do amor de Deus, o Pai, que elege então os seus eleitos e que Cristo vem, se encarna,
realiza essa obra da redenção que será concluída na segunda vinda e a ação do Espírito ao longo de todo esse tempo. Então nós vemos as 3 pessoas da Trindade agindo ao longo da história com histórias que se conectam, né? Então a ideia desse filme é mostrar para as crianças que elas não aprendem histórias isoladas. São todas histórias que contam, que fazem parte do mesmo drama, que é Deus salvando o seu povo. O trabalho da IPP é exclusivo no país. Uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil para evangelizar os pequeninos. Essa foi uma ideia do pastor Alberto. Ele viu um vídeo de uma igreja dos Estados Unidos. Ele me apresentou esse vídeo e falou: Léo, eu acho que a gente teria condições de fazer isso, uma versão nossa em português. E essa ideia me interessou, essa ideia me atraiu, né? Então eu estava como o pastor, parte das minhas atribuições aqui era o desenvolvimento teológico do Pinheiros Infância. E eu pensei, olha, creio que o filme, né, esse pequeno curta-metragem, eu não sei qual o nome que a gente daria, né, pode contribuir com esse desenvolvimento teológico. E a gente fez a nossa versão aqui em português, né? Isso nós contamos com o auxílio da SBB, que forneceu para nós as imagens, né? Contamos aí com o esforço da Sara, né, que fez toda a edição, a criação do filme, pastor Nilson narrando, né? Então, muitas mãos, aqui a filha do pastor Alberto traduzindo parte do texto, há muitas mãos trabalhando aí com um propósito só de glorificar a Deus e ensinar boa teologia para as nossas crianças. A edição foi feita aqui na IPP TV. A produção durou cerca de 2 meses. Foram muitas mãos envolvidas na tradução, explicação cronológica e edição. Desde o início, quando surgiu a ideia desse vídeo, eu entendi a importância que ele seria, né? E também a importância da mensagem que ele levaria para todas as pessoas, para todas as crianças e nós adultos também. E é muito bom fazer parte da edição desse vídeo. É muito bom poder contar essa história dessa maneira, de uma maneira mais animada, né? E é muito bom também saber que isso também faz parte da missão, né? Levar essa mensagem a todas as pessoas em formas de vídeo, em formas de ilustrações e que prendam as pessoas, né, a assistirem até o final. Perfeito. Então para você foi prazeroso fazer isso? Foi muito prazeroso. Busquei referências para poder fazê-lo com a melhor qualidade. E foi isso, graças a Deus. Ele está aí, acabamos esse projeto e espero que muitas pessoas sejam alcançadas com esse vídeo. O pastor Nilson Júnior foi o responsável pela locução. Bem, primeiro foi uma surpresa, eu não esperava, né, ser convidado para esse projeto. Então, primeiro foi uma surpresa. Em segundo lugar, eu posso dizer que foi uma alegria e foi um prazer. Uma alegria de saber, né, de poder fazer isso daí, de poder narrar um texto assim que foi muito bem escrito, um texto baseado na palavra. E foi um prazer mesmo, né, poder ali, embora eu não seja um narrador, né, oficial, enfim, não tenha feito nenhum curso, mas eu fiquei muito alegre e foi realmente prazeroso fazer aquele tipo de narração. E por fim eu poderia dizer que foi uma graça de Deus, né? Porque saber que você está fazendo parte de um projeto que pela graça de Deus glorifica a Deus e pode instruir biblicamente crianças, jovens, adolescentes e os pais, é algo que realmente é só pela graça de Deus e que assim me deixou muito feliz. Agora somos parte dessa história e somos ordenados por Jesus para falar das boas novas, espalhando seu nome, porque um dia ele abrirá os céus e voltará para concluir a obra da redenção. Muito bacana esse material, ele está disponível tanto no IPP Play como aqui no nosso canal, né, no IP Pinheiros, youtube.com/IPPinheiros, então acesse, é só você procurar por História da Redenção que você vai encontrar esse material completinho para que você possa assistir e compartilhar, mostrar para a criançada, enfim, olha que bacana. Exatamente. O Ricardo Reis disse que achou ele semelhante aos Superbooks, um material, né? Na verdade, isso foi até dito ali, né? Foi uma releitura, então é muito legal mesmo. São as inspirações, né?
Exatamente. E a gente continua com a representação, né, reapresentação das melhores entrevistas de 2021 aqui no Notícias do Bem. Verdade. Agora você vai rever a nossa conversa sobre a velha caderneta de poupança, as diversas possibilidades de investimentos, principalmente para quem nunca se arriscou no mercado financeiro, né? Quem falou sobre esse assunto com a gente foi o economista Rafael Dias. Vamos ver de novo. E todo mundo participando aqui, tá muito bom. A Delva tá aqui participando, o pastor Márcio e o Marcos Martinez, que colocou, foi muito bom mesmo a entrevista. Que bom que vocês continuam aqui ligadinhos e interagindo com a gente. Agora um tema interessante. Aposto que você vai querer saber. Esse é interessante, chama atenção e é um tema que não tem quem não se interesse. Todo mundo tem algumas dúvidas. E quem não tem, eu convido a continuar e até deixar aqui algumas dicas aqui para você que já entendeu e lida muito bem com esse tema. Ficou curioso, né? Além de garantir tranquilidade financeira, poupar facilita a realização dos sonhos, né? Verdade. Hoje, além da velha e boa caderneta de poupança, existem várias possibilidades de investimentos. Mas para quem nunca se arriscou, esse é um mercado que exige conhecimento e muitas vezes assessoria. Mas quem está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o economista Rafael Dias, que também é nosso colunista de economia aqui do nosso Notícias do Bem. Rafa, seja muito bem-vindo. É sempre bom contar com a sua participação, ainda mais ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, para falar a respeito desses temas que fazem parte do nosso dia a dia. Afinal de contas, a velha caderneta de poupança continua sendo a boa caderneta de poupança ou a gente tem coisa melhor para fazer? Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar com você, querido Tainá. Sem dúvida nenhuma, esse tema do investimento ele é fundamental, né? E muitas vezes a gente entende que a palavra de Deus não cobre esse. Então, até acho que durante essa entrevista eu vou trazer alguns aspectos que demonstram qual que é a visão de Deus sobre investimento, o conceito do como Deus nos provê. Sem dúvida nenhuma, existem produtos melhores, produtos diferentes, né, que trazem uma diversificação maior. E claro, né, cada vez que a gente faz uma análise dessa, a gente também tem que ver o risco relacionado a esses tipos de investimento. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre esse tema e como nós, cristãos em especial, devemos nos preparar para essa temática de como investir aquilo que Deus nos dá. Muito bom. E Rafa, é exatamente isso. Todo mundo quer ter essa segurança, todo mundo quer acabar o ano, já que nós estamos acabando o ano, acabar o ano e começar o ano bem, mas sabemos que, né, não é bem assim para todo mundo. Mas qual é a verdadeira segurança, qual é a verdadeira tranquilidade que nós devemos ter no coração nesse finalzinho de ano com relação a essa questão financeira e Deus? Já vamos começar por aí então, né? O que nós devemos ter esse entendimento de partida, assim? Comece nos explicando, por favor, Rafa. Então, vamos lá. Eu sempre começo a coluna falando olá, comunidade mordomos. Exatamente. É verdade. Comunidade mordomos. Porque nós somos mordomos. A nossa maior responsabilidade é essa, de administrar algo que não pertence a nós. E quando a gente pensa em investimento, nós estamos também utilizando um recurso que é dado pelo nosso Deus para nós. E como que a gente vai fazer isso? Né? Já falamos aqui até 1 Coríntios 4:2 fala sobre isso, que o dispenseiro ele precisa ser encontrado fiel. Né? Então, a primeira premissa, que é um pouco diferente, porque eu poderia simplesmente começar falando, vamos falar quais são os passos para você começar a investir. Mas é importante a gente trazer isso desde o começo. E eu quero falar um pouquinho sobre provisão, né, e como que Deus provê. O investimento, ou o poupar, significa uma maneira pela qual Deus também está garantindo o nosso futuro. E Deus provê, do ponto de vista econômico, se eu posso dizer assim, de maneira extraordinária e de maneira ordinária. Então, guardar parte dos nossos recursos, poupar, escolher os produtos que estão mais de acordo com o nosso perfil de investimento, significa Deus provendo de maneira ordinária. Então, vamos seguir aquilo que Ele nos ensina. Mas Deus também age de maneira extraordinária, né? E às vezes a gente esquece disso. E um exemplo clássico da Bíblia
quando a gente vai para o ponto de vista financeiro e pagamento de dívidas, é o caso do Eliseu, né, do profeta, e a viúva, onde Deus proveu de maneira extraordinária. Então, todo mordomo ele precisa entender esse conceito. E quando nós investimos ou poupamos o nosso dinheiro, nós estamos realmente exercendo a mordomia da melhor maneira que é possível ou recomendada. Então, esse seria talvez o meu preâmbulo, a primeira parte, porque sem falar sobre mordomia, a gente vai simplesmente falar daquilo que o mercado fala ou que os grandes especialistas de investimento pessoal também falam. A nossa premissa básica é: somos mordomos e temos que administrar corretamente aquilo que Deus nos provê ou aquilo que Ele nos dá. Então, poupar é bíblico, investir da maneira correta é bíblico também. Então, a gente pode agora entrar em algumas outras searas aí dessa discussão. Mas aí a gente, quando a gente fala em mordomia, e quando a gente fala nessa questão de poupar, enfim, quer dizer, o ponto primeiro importante é que a gente tem que ter a responsabilidade de sermos bons dispenseiros para que a gente primeiro consiga fazer um orçamento que sobre alguma coisa. Que anda ficando cada vez mais difícil, infelizmente, por conta de tudo que a gente está, né, toda essa situação que a gente está enfrentando econômica, e, enfim, está difícil sobrar. Mas, enfim, como é que a gente começa a se... Eu acho que o ponto principal precisamos nos organizar primeiro para que a gente possa efetivamente ter uma reserva. E esse já é um primeiro desafio, né, Rafa? Exatamente. Então, quando a gente pensa numa ordem lógica de como que eu vou começar a investir, a gente já falou até, inclusive, aqui nas nossas colunas, sobre o planejamento financeiro. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa realmente entender. Então, o primeiro passo para começar a investir é conseguir arrumar a casa, se eu posso dizer assim. Então, um entendimento claro do que, ou como, ou que recebemos, ou seja, as nossas receitas, e como nós distribuímos essa receita no pagamento das nossas despesas, para que aí sim você consiga estimular ou criar, realmente estabelecer uma meta de investimento. Então, a primeira coisa é exatamente isso que você falou, querido. Precisamos organizar a casa, precisamos planejar, e Deus fala sobre isso. Deus fala que realmente na casa daqueles que são sábios existe fartura. Por quê? Porque o planejamento traz este conceito. Então, Deus é muito mais econômico do que a gente imagina dentro do ponto de vista de conhecimento humano. Deus demonstra muito através da palavra de Deus esse conceito. Então, o primeiro passo é isso, ter um excelente planejamento financeiro. A situação está complicada? Sim, a economia brasileira passa por momentos muito difíceis. Mas, independente do momento financeiro que a gente passa, a cultura de guardar tem que ser algo correto. O que eu quero dizer, independente do que está acontecendo, eu continuo com a minha política de poupar, investir e gerenciar da melhor maneira aquilo que Deus me deu. Segundo passo, uma vez que você conseguiu arrumar a casa, você conseguiu quitar as suas dívidas, você conseguiu sair, né, dessa zona vermelha, se eu posso dizer assim, aí você vai para o segundo aspecto. E aí sim é começar a estabelecer metas de investimento. Esse segundo passo você vai definir investimentos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Mas tudo vai depender daquilo que você falou ou determinou no seu planejamento. Então, quando a gente olha, por exemplo, o que é um investimento de curto prazo? É um dinheiro que eu vou usar rapidamente, eu vou guardar, mas eu já sei que eu preciso utilizá-lo. Né? Então, estou fazendo uma obra, eu sei que eu preciso fazer uma compra de um determinado produto, eu posso guardar esse dinheiro para que eu faça a aquisição dele daqui 2, 3 meses, negociando, por exemplo, um preço à vista que sai melhor do que um preço parcelado. Então, essa poderia ser uma meta de curto prazo. Uma meta de médio prazo, comprar um carro. Uma meta de longo prazo, por exemplo, comprar um novo imóvel. Então, os seus investimentos, eles têm que estar relacionados a isso. E você tem não apenas investimento que está relacionado à compra de bens. Você também pode investir para a sua aposentadoria, para a sua visão futura daquilo que você quer ter. Mas aí significa que eu não estou confiando em Deus? Pelo contrário, guardar é realmente confiar em Deus, porque esse é aquele esquema, aquele momento que eu falei da questão do ordinário. Então Deus fala, guarde parte da sua renda. Provérbios 21, 20 fala sobre isso. A história de José fala sobre poupar, para que no momento de escassez, você aproveitou a fartura para que você pudesse passar pela escassez de uma maneira muito melhor. Mesmo assim, com todas as situações que passam, às vezes a gente tem problemas. E faz parte, se eu posso dizer assim, daquilo que Deus nos propõe dentro da vida cristã. Então, primeiro passo, ter planejamento
financeiro. O segundo passo, estabelecer as suas metas. E aí eu vou para o terceiro passo, que é onde você vai determinar onde ele será investido. Então, uma vez que eu cumpri o passo 1, 2 e 3, aí a gente pode ir seguindo para as próximas perguntas. Eu não sei, Quirino, se eu respondi aí o que você perguntou. Respondeu sim, Rafa. Aí vem a parte mais complicada, talvez, hoje, né? Porque a gente tem visto aí várias opções de investimento, várias opções no mercado, e a gente fica na dúvida, porque em algumas, inclusive, existe o risco de se perder dinheiro. Né? Então, dependendo do seu perfil, inclusive, você precisa decidir onde é que você vai colocar suas reservas dentro daquilo que você já falou, do planejamento de pequeno prazo, médio prazo, longo prazo, mas enfim, para cada um tem investimentos diferentes, tem opções diferentes, Rafa? Você está lendo, acho que aqui o meu script, né? Porque esse é exatamente o próximo passo. Então, uma vez que eu planejei, uma vez que eu estabeleci os meus objetivos, eu começo a determinar qual o valor que será investido, eu preciso fazer esse quarto passo. O quarto passo é entender qual é o seu perfil de investidor. E o seu perfil de investidor, ele está relacionado a muitos fatores. A sua renda, a sua idade, aos seus planos. Por quê? Por exemplo, como eu comentei, se eu estou fazendo uma obra, a obra ela consome muito caixa. Então, nesse primeiro momento, meu investimento ele é curto, porque eu preciso guardar o dinheiro para fazer uma compra e por aí vai. Agora, se eu quero fazer um investimento de longo prazo, um plano de aposentadoria ou algum outro tipo de compra, fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de ferramenta, aí também vai ter que olhar a questão do seu risco, o quanto que você é propenso ou avesso ao risco. Geralmente, né, o perfil mais conhecido é aquele conservador, né, o moderado e o agressivo, que vai exatamente nessa sequência. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero guardar o dinheiro, mas eu quero ter mais segurança, eu não quero perder parte do meu patrimônio, então você tem que investir em produtos que tragam menos risco. Tesouro direto, né? CDB de alguns bancos, são algumas estratégias que você pode fazer. Não, eu não sou tão avesso ao risco e eu não preciso desse caixa nesse momento. Bom, então você pode ir para um investimento moderado, onde você já vai começar a trabalhar com alguns tipos de fundo de investimento, que aí sim tem um risco maior e você pode determinar ali de acordo com o que você precisa. E o agressivo, não que a pessoa seja louca, não é isso que eu quero dizer, ou muito não tem controle. O agressivo significa, bom, eu não sou tão avesso ao risco, eu tenho uma parte do meu capital que eu quero deixar para ver se eu ganho mais ou também estou propenso a ganhar menos, né? Então, nesse contexto, aí você vai olhar mais talvez para um longo prazo. Então, eu quero investir em algumas ações na Bolsa de Valores, onde eu vou deixar o dinheiro agora e vou sofrer as quedas, né, e os aumentos, no caso aqui do Brasil, do Ibovespa, né, de acordo com o que está acontecendo, porque eu quero esse dinheiro lá na frente. Porque, geralmente, os investimentos que têm mais risco, como, por exemplo, a Bolsa de Valores, ele precisa de um prazo maior para se pagar, se eu posso falar dessa maneira. Então, o que acontece? Eu determino o meu perfil, existem diversas ferramentas, quase todos os bancos e corretoras têm isso. Você entra, responde algumas perguntas e ali vai determinar qual que é o seu perfil. A partir dali, você vai começar a definir quais são os produtos, então, que você vai começar a aplicar o dinheiro. E aí vem o outro passo, que é o que chama o quinto passo, que é começar a estudar o mercado. Claro, você tem especialistas que vão conversar com você, tem especialistas que vão te dar sugestões, mas você precisa estudar. Então, o que é um tesouro direto? É um título do governo que é emitido por determinados anos com uma taxa de retorno esperada. Muito relacionado, por exemplo, aqui no Brasil, a taxa Selic, né, que hoje ela tem subido aí de maneira, não vou nem dizer gradativa, bem rápida, para poder conter aquilo que a gente conhece como a inflação. Então, muito bem. Então, esse é um produto, o CDB, né, que é um produto dado ou emitido pelos bancos, a própria caderneta de poupança. Né? Então, você tem algumas versões que você precisa ir olhando. Uma vez que eu vou estudando, entendendo o que é um fundo imobiliário, como é que ele funciona, aonde ele está, quais são os tipos de investimento que ele faz, o fundo em si, né, o que ele busca, ou um fundo de ações. Quais são as ações que estão neste fundo? Ah, aqui tem Petrobras, aqui tem isso, tem plá, 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 naquele outro fundo tem isso, plá, plá, plá. Não, esse aqui é um Ibovespa, então, ao invés de eu ficar comprando diversas ações, eu posso comprar uma cota no fundo,
e nesse fundo ele já vai ser direcionado de acordo com a própria variação do Ibovespa. Então, quando você determina o seu perfil, você precisa começar a estudar aquilo onde você vai colocar o seu dinheiro, óbvio, buscando sempre instituições de qualidade e respeito, e claro, para que o seu dinheiro não se perca aí com o tempo. Eu mesmo, com a minha carreira bem lá atrás, eu tive um caso onde uma empresa fazia aplicação num banco, que foi interditado pelo Banco Central, e o banco desapareceu de um dia para o outro. E naquele momento a empresa perdeu 3 milhões de reais. Isso eu estou falando já faz 15 anos. Só para a gente ter uma ideia que uma aplicação ou um investimento feito numa instituição que não tem tanta solidez, independente de ser um produto relativamente simples, pode gerar algum tipo de problema. Então, fechando esse contexto, é importante cada um entender o seu perfil e começar a direcionar. Por isso que eu falei que tem muita coisa. Valor, idade, metas que você tem. Então, tudo isso vai fazendo você entender melhor o cenário do mercado. Né? Interessante, ainda talvez um pouco complexo. É normal ainda existir aquele perfil que ainda tenha certa dificuldade em lidar com essa questão de investimento? Todos, né? E aí, a melhor coisa é pedir a ajuda de uma boa assessoria, né? Eu acho que hoje a gente está num mercado muito interessante no Brasil. E a mudança do perfil do brasileiro em também começar a investir. Então hoje a gente tem bancos que são especializados em investimento. Sem nenhuma propaganda aqui, claro, você tem, por exemplo, a XP Investimentos, você tem o BTG Pactual, você vê agora muitas das corretoras de banco mudando de nome, então a Ágora, você tem a Ion, então, ou seja, são coisas, o Ion, perdão, que é do Banco Itaú, né? Então, são ferramentas onde você pode buscar pessoas especializadas para ajudar. Eu, particularmente, tenho o meu consultor de investimento, que eu tenho lá, que eu converso com ele, falo, bom, quero investir aqui, quero investir ali, a pessoa vai me dando um direcionamento, mas sempre a pergunta que ele faz, tá, mas qual que é o seu objetivo com esse investimento? O que você quer fazer com ele? Quer deixar parado por muito tempo? Quer usar daqui a pouco? Então, esses são alguns pontos que a gente tem que entender. E, claro, né, quando a gente pensa em bolsa, sempre traz medo, por causa das grandes variações que tem. Por isso que eu falo, uma pessoa que é avesso a risco, ela vai ter que entender aonde ela vai colocar mais especificamente aquele valor que ele tem. Por isso, investir demanda duas coisas, disciplina e paciência. Porque você vai ter que ir colocando aquele dinheiro todos os meses, é como se você estivesse pagando para você mesmo uma aposentadoria ou guardando parte da sua renda. E aí muitos economistas vão falar que o mínimo que deve ser investido é algo entre 10% e 20% da sua renda, considerando que nós cristãos já partimos com aquilo que a gente fala da devolução do dízimo de 10%. Então, um cristão ele já deveria gerenciar a vida dele com algo entre 70% e 80% livre para que ele pudesse gastar, claro, depois dos impostos, né? Então, a disciplina e a paciência vai ser muito importante. E, por fim, né, o sétimo passo que a gente pode dizer é o monitoramento. Então, você precisa acompanhar os seus investimentos, você precisa saber o que está acontecendo para que você esteja preparado para tomar uma ação. Então, eu vou sair desse investimento, eu vou entrar naquele outro investimento. Tudo isso vai depender da maneira pela qual você acompanha aquilo que acontece no mercado financeiro. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, um consultor financeiro é muito importante. Eu lembro, já faz muitos meses que vocês trouxeram uma pessoa para falar de seguros aqui no Jornal do Bem. E a pessoa indicou, procure um profissional gabaritado, uma pessoa que conheça sobre seguros. A mesma coisa para fazer os investimentos. Eu não estou falando que vocês, ou eu, ou qualquer outra pessoa que quer fazer investimento, não, toda hora precisa falar com um consultor. Mas para que você diminua o seu risco de perda por erro de decisão, é muito melhor ter um consultor, para que te ajude. Diminui o risco, né, Rafa? Isso é extremamente importante. Para a gente fechar, deixar debaixo do colchão não é uma opção, né? Não. Porque essa é uma opção fácil, né? Assim, para mim, para a Tainá, assim, essa seria uma opção tranquila, assim, deixa aí debaixo da cama e a gente vai usando quando precisar, porque pelo menos não tem risco, mas não, isso não é por aí. Não. E a gente até brinca um pouco, porque isso faz parte da nossa mordomia. Deus deu dinheiro. Vamos lá em Mateus 25,
Vocês lembram de Mateus 25, a parábola dos talentos? Sim. 5, 2, 1. Então, Sim. Deus deu para um 5, ele trabalhou, ele fez o que ele podia fazer e ele multiplicou esse 5. O que tinha 2, multiplicou esse 2. E o que tinha 1, o que ele fez? Ele fez Enterrou, exatamente o que você falou. Deu uma enterradinha ali. Deixou debaixo do colchão ali, né? Quando voltou o senhor, o que o senhor falou para esse que deixou, ou na verdade guardou aquele 1 que era dele? Primeiro, né? Então, mesmo que tem pouco será retirado, né? E foi dado ao que tinha mais. Mas ele fala, por que você não deu esse dinheiro aos bancos, que no mínimo ia ter uma correção de juros ou uma aplicação que poderia ser feita? Já existia banco na época de Jesus Cristo? Sim. Não na metodologia que a gente conhece hoje, nesse sistema financeiro que a gente tem. Mas já existia. Então, ou seja, o servo que foi mal, ele deixou embaixo do colchão. Então, é importante. Até mesmo a gente tem a nossa coluna de segurança, o William já falou sobre isso. Deixar dinheiro parado na conta corrente hoje pode ser um risco. Você pode ter um sequestro, você pode ter alguma coisa, então diminuição do limite do Pix, ou mesmo de transferência, outras áreas de segurança que o William já cobriu aqui no Jornal do Bem. Por isso que a gente não pode deixar esse dinheiro parado na conta corrente. Deixa ali o mínimo necessário para que você tenha o seu giro do seu fluxo de caixa e aplique alguma coisa. Desde que seja o mais simples, um CDB, ou mesmo alguns fundos que são bem conservadores, ou dependendo do seu perfil, aí partir para realmente uma estratégia. Mas se eu pudesse sumarizar aqui, então, primeiro passo, lembre-se que você, ou nós, somos mordomos. Segundo passo, o nosso planejamento financeiro. Nosso terceiro passo, estabelecendo nossos objetivos de curto, médio e longo prazo, porque seus investimentos vão ter que refletir essa estratégia que você quer ter em família, principalmente. Não é uma decisão só do homem, não é só uma decisão da mulher, é uma decisão da família. Determinar quanto será investido e onde será investido, passando entender um pouco mais sobre esses investimentos, vendo qual que é o seu perfil, questão de risco, ser avesso ou não ser avesso ao risco, isso é super importante. Depois, ter disciplina e paciência e, por fim, monitorar todo esse processo. Então, se você quer começar a investir, comece dessa maneira. Os últimos passos é o que o mundo faz. O primeiro passo é a nossa diferença. É a diferença. Nós reconhecemos que somos mordomos. Step by step aí, né? Passo a passo. Obrigado, o economista Rafael Dias, participando com a gente aqui mais uma vez no nosso Notícias do Bem. Tem gente participando também aqui via chat, né? Interagindo com a gente. O William. Colocou aqui, ótima entrevista, abraço pro meu amigo, irmão Rafa. E a Josiane, boa tarde, assistindo em PPTV de Roma, muito bom o tema investimentos. E Carlos Nascimento, é forte, diretamente de Recife. Bacana, obrigado a todos que estão participando com a gente, né, Rafa? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Rafa. Volte sempre, né? A gente conta sempre com você aqui. Pode deixar um abraço, Deus abençoe a todos. Outro, boa semana, amém. Dicas importantes, né? A gente está revendo entrevistas que também são super atuais para essa virada de ano, né? Para a gente já se preparar, já se programar para o que a gente vai fazer no ano que vem, afinal de contas. Exatamente. O conselho não muda, não. Ele permanece. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo ampliou a campanha de vacinação contra a gripe por conta do aumento dos casos da doença. É verdade, tá todo mundo gripado, né? Quem vai trazer as informações pra gente ao vivo é o repórter Matheus Santos, que não está gripado. Oi, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Isso se deve ao uso de máscaras, né, Quirino? E também à vacinação, com certeza. Bom, desde ontem, todas as pessoas que ainda não se vacinaram contra a influenza em 2021 já podem receber o imunizante. A regra vale ainda para bebês e crianças a partir de 6 meses de idade. A Prefeitura alerta que a campanha é válida enquanto durarem os estoques da vacina nos serviços de saúde. A imunização acontece em todas as 469 unidades básicas de saúde, sempre das 7 da manhã às 7 da noite. Paulo, é possível, inclusive, que ambas sejam aplicadas no mesmo dia. Então a pessoa vai lá nos postos de saúde tomar a vacina e aí ela já recebe os 2 imunizantes de uma só vez. Um ponto de alerta é que a vacina contra a gripe não tem ação contra a versão específica do vírus que tem se disseminado, a Darwin do H3N2, mas isso não torna a vacinação menos importante. A vacinação anti-Covid
segue com a aplicação de primeira dose, segunda dose e dose adicional para o público contemplado nas UBSs, nas AMAs e também nas UBSs integradas, sempre das 7 às 19 horas. A aplicação de doses contra a Covid-19 está suspensa na capital no ponto facultativo do dia 31 de dezembro, então sexta-feira 31, e no sábado 1º de janeiro de 2022. Então somente nesses 2 dias contra a Covid-19 aqui em São Paulo. Querido Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Informações, e é isso que ele falou no comecinho também, né? Uso de máscara, distanciamento, álcool em gel. Exato. Isso ajuda não só a prevenção da Covid, como a prevenção dessas doenças virais, enfim, que são transmitidas pelo ar, claro, né? Então, assim, para você, todas essas medidas, se você toma todas essas medidas também contra a gripe, também vai funcionar, óbvio, né? Exatamente. E o que nós falamos até na entrevista anterior, Matheus, a alimentação também ajuda, né? Você tá com a imunidade ali boa, atividade alta, física. Alimentação, saúde, atividade física, enfim. Tudo isso colabora, Matheus, né? até amanhã. Amanhã estamos juntos aqui de novo. A dica agora tem uma dica muito especial para você. Confira. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Muito bom. É isso aí. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o Aristarco, aqui ele tá mandando mandando boa tarde para nós. Boa tarde, Aristarco. Seja bem-vindo. Muito bom. Depois do intervalo, já intervalo, hein? Você vai conhecer o projeto Mão na Massa, que constrói igrejas pelo Brasil em 30 dias. Verdade, ainda. Apesar das restrições, 2021 foi um ano de muitas atividades para a Junta Missionária de Pinheiros. Entre elas, congressos, encontros internacionais, inauguração de templo, organização de igreja. Foi uma correria do bem, né? E hoje a gente vai fazer um balanço de tudo que foi feito e os planos para 2022. Nós vamos estar recebendo aqui o reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da JMP. Você pode participar com a gente, dá tempo de você deixar seu comentário ou a sua pergunta no chat do nosso canal, contamos com a sua participação. O intervalo é rápido, a gente volta já já, não saia daí. Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu estou aqui para lhe trazer uma informação muito importante. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, tem se esmerado para trazer uma escola bíblica dominical com excelência para todas as faixas etárias, especialmente na área infantil. Nós temos um sério compromisso com o ensino da Bíblia e com os melhores recursos pedagógicos para que o seu filho, não importa a faixa etária dele, possa aprender com clareza, com facilidade a preciosa palavra de Deus. Se você está buscando uma igreja que tenha uma escola bíblica dominical, que tenha compromisso com a palavra e compromisso com o ensino pedagógico, venha para cá. Participe conosco e você não pode perder o privilégio de estudar a palavra de Deus. É a melhor e a maior escola do mundo, com o melhor texto do mundo, a palavra de Deus, com professores qualificados para ensinar a palavra com fidelidade, com profundidade e com clareza. Então você venha para cá, participe conosco, queremos caminhar juntos com você e ajudar você a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Na IPPTV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário.
Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8h, e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 20h, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Olá, estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui acompanhando a nossa programação. Muito bom ter aqui você com a gente, né, de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30. Lembrando que você pode curtir esse vídeo, você pode compartilhar com seus amigos e familiares. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, que eu não sei porquê, você pode se inscrever. É muito fácil, muito simples, é só lá no sininho se inscrever, né? Não, só lá em cima, na parte se inscrever e ativar o sininho, que é um lembrete para você receber as notificações, né? Ficar por dentro de tudo. Assim que a programação começar, seja nossa, Notícias do Bem, Café Prosa e Missão, o culto, você já é notificado, você não perde um bom dia, uma boa tarde, já começa no tempo real. Quero mandar um abraço para o Edson Matos, que está acompanhando a nossa programação, ele que é da Igreja Nova Aliança, né, de Sião, em Ibirataia, da Bahia, tá aqui também com a gente. Muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você conhece o projeto Mão na Massa? A ação é desenvolvida pela Confederação Nacional de Homens Presbiterianos, viaja pelo Brasil construindo igrejas em tempo recorde. 30 dias, ou melhor, um mês. Quem aí já planejou uma construção sabe que esse seria um prazo maravilhoso para terminar um imóvel. E é exatamente nesse tempo que o projeto Mão na Massa entrega suas obras. A iniciativa da Confederação de UPHs, a União Presbiteriana de Homens, surgiu pela necessidade de construir templos em cidades distantes com acesso difícil e falta de recursos. A história começou em 2003 no Congresso da Confederação Sinodal UPH do Grande ABC. O reverendo Paulo Sérgio, então presidente da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, apresentou o desafio de construção da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz de la Sierra. O tempo passou e, em abril de 2007, a liderança da UPH-ABC organizou um grupo com a intenção de finalizar a obra na Bolívia. O presbítero Paulo Ivo, secretário de Missões da Confederação de Homens Presbiterianos, Paulo Silas Casini e o presbítero Edivaldo foram selecionados para liderarem o projeto. De lá para cá, várias igrejas foram construídas. O maior desafio desse projeto é superar o cronograma, manter o cronograma. É um cronograma de 5 semanas, tudo muito apertado. Nós precisamos utilizar material, equipamento, tudo do bom e do melhor para a igreja, não pode ser coisas de segunda. Então a nossa preocupação é botar todo esse material na obra e seguir o cronograma. O projeto conta com voluntários, mas para participar é preciso cumprir alguns requisitos, como ser membro de uma igreja presbiteriana e sócio da UPH,
ter o desejo de participar como profissional ou ajudante na obra de construção do templo, ter disponibilidade de 10 dias ou mais para a participação da construção, prover o valor necessário para a sua passagem de ida e volta e responsabilizar-se por participação. A nossa experiência com o projeto Mão na Massa, ela foi algo maravilhoso. Nós sempre tínhamos um desejo muito grande de participar. A gente via o projeto através das mídias, através dos congressos, da divulgação, eles postando aqueles templos sendo construídos, e a gente vendo aquela alegria e ficando admirado como é que constrói um templo em tão pouco tempo, 30 e poucos dias. E nós queríamos sentir essa experiência de estar junto. Por algumas obras, nós enviamos pessoas, apoiamos, mas nós tínhamos um desejo de participar. O passo a passo antes de iniciar uma obra é a definição do local. Depois, a convocação dos voluntários. E pronto, mão na massa. Pois é, muito bacana esse projeto, né, da CNHP, Sim. construindo igrejas aí pelo Brasil, inclusive em parceria com a nossa Junta Missionária de Pinheiros. Muito bom. E agora é hora da nossa coluna de agronegócio. Hoje, o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano, fala sobre a expectativa para o setor no ano que vem. É sempre assim, quando chega no final do ano, nós, os estudiosos, os analistas, fazemos as nossas previsões. Qual é a expectativa para a agricultura brasileira no ano que vai entrar, em 2022? Eu respondo, a expectativa é muito positiva. Mais uma vez, e essa é uma história que se repete de forma muito gratificante para os brasileiros, mais uma vez a agricultura vai bater um recorde da safra de grãos. Grãos significa que vai aumentar a produção de soja, milho, feijão, amendoim e trigo, principalmente esses 5 grãos. Somadas todas as lavouras, chamadas lavouras temporárias, que dão a safra de grãos, a Conab está estimando uma produção de 290 milhões de toneladas. Bom, o número, ninguém tem ideia direito quanto que representa, mas significa mais ou menos 15% mais no ano que vem do que foi colhido a safra em 2021. 15% de acréscimo na safra de grãos. Esse acréscimo virá pelo aumento da área cultivada, perto de 4,3%, ou seja, vai haver expansão da área e vai haver também uma melhoria de produtividade pelo efeito da tecnologia. Basicamente, a expansão da área, no caso das lavouras, da safra anual, basicamente ela vai acontecer pela transformação, pela conversão de pastagens degradadas em áreas de lavouras, fazendo-se um sistema que é o sistema que mais categoriza hoje a agricultura moderna do Brasil, que é a integração da lavoura com a pecuária. E é o plantio de 2 safras consecutivas, ou seja, então, qual é o movimento mais dinâmico que está expandindo o agro brasileiro na safra de grãos? A utilização de pastagens meio depauperadas, pouco produtivas, você trabalha elas, você põe calcário, você aduba, você incorpora essa área na safra de grãos e você vai plantar soja, vai colher a soja, vai plantar milho e quando planta o milho já planta a braquiária também, que é o capim da pastagem renovada. Então veja, são 2 safras, soja mais milho em seguida e depois volta ao gado. Por isso que chama integração lavoura com pecuária, sistema ILP. Este sistema é que está sendo responsável por esse crescimento, essa importância que o Brasil está assumindo mundialmente falando na produção desses grãos, principalmente soja e milho, para o mercado internacional. Quando nós consideramos as outras lavouras permanentes, quais são? Café, cacau, laranja, porque safra de grãos são as lavouras temporárias. Aí você tem as lavouras permanentes. Então, repetindo, café, cacau,
laranja, né? Frutas. Quando você soma cana-de-açúcar, se você considerar toda a pecuária bovina, aves, né? A suína, que são os porcos, todas as previsões que nós estamos fazendo para 2022 mostram um crescimento da produção agropecuária do Brasil em geral, o que significa que em 2022 a agricultura e a pecuária brasileiras estarão, mais uma vez, carregando o piano da economia brasileira nas costas. Porque a economia está indo mal, mas a agricultura está segurando essa barra. Se não fosse o agro do Brasil, nós estávamos caídos de quatro. Esta é que é a verdade. Não só pela produção, mas pelas divisas que gera na exportação. Se você exporta soja, se você exporta carne, se você exporta café, açúcar, tudo que o Brasil exporta, quase metade é produção agropecuária, é originário do campo, você traz dólares para pagar as importações. Nós importamos bens industriais, equipamentos, o Brasil importa muito. Quem paga a conta é o agro, é o suor do agricultor. Mas não vai ser fácil. Em 2022, o grande problema do agricultor será o custo de produção. Por quê? Porque tudo aumentou de preço, tudo dobrou de preço e alguns insumos triplicaram de preço entre 2021 para 2022. Alguns fertilizantes, principalmente. Então, óleo diesel está mais caro, defensivos está mais caro, fertilizante está mais caro, as sementes ficaram muito mais caras, as máquinas agrícolas, tudo que depende de aço, você sabe, nós estamos acompanhando isso na economia, né? Não tem nem carro no mercado para fabricar por conta da deficiência trazida pela pandemia. Então, o custo de produção vai se elevar, isso significa que em 2022 o X da questão estará na produtividade. O agricultor que conseguir manter alto nível de produtividade vai pagar suas contas. Aquele que está no sistema tradicional, moderno, produzindo lá de forma meio atrasada, esse daí vai passar com dificuldade o ano que vem. Os preços estarão bons, mas o custo dele terá aumentado muito também. Em 2022, na agenda da agropecuária, o baixo carbono. Então esta é uma tendência inexorável, nós já vimos isso acontecer em 2021, só está aumentando o requisito da produção chamada sustentável. É produzir e preservar ao mesmo tempo. Acabou a época da agricultura predatória, que você ia simplesmente derrubando, abrindo. Agora não, agora você tem que produzir com qualidade, com responsabilidade econômica e social e ambiental. Então esse é um novo requisito da produção, você produzir com responsabilidade. E, por fim, em 2022, nós vamos ter eleições. No final do ano que vem, eleições majoritárias, vai eleger o novo presidente da República. Qual a consequência disso para o agro? Ninguém sabe direito ainda. Como que o agro vai se comportar politicamente é uma equação que nós vamos acompanhar durante o ano de 2022. Para os agricultores, você tem aqueles que ficam só reclamando do governo e pedindo subsídio, só querem favores. E há aqueles agricultores que torcem para o governo simplesmente não atrapalhar. Você tem os liberais e você tem aqueles que gostam de ficar mamando nas tetas do governo, que são os conservadores. Então, nós vamos ter aí um debate, vamos ver como nos viraremos dentro dessa agenda política. Por fim, fica aqui meu feliz 2022. Que a graça de Deus esteja conosco sempre. Muito bem, obrigado, Chico. Feliz 2022 também para o Chico, né? Fazendo a sua participação, como sempre, aqui todas as semanas, falando com a gente sobre agronegócio. 2022, ó, 2022 já foi muito passado, engolindo um 2 ali, ó. 2022 vai chegar com novidades na nossa Escola Bíblica Dominical. Confira nesse recado especial da Lídia Dickel. Você já sabe que em 2022 a Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa igreja vai ser reestruturada?
Com isso, as salas de aconselhamento bíblico, família, jovens, um novo olhar e vida devocional vão ser substituídas por 4 salas que oferecerão cursos sobre os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento e outros temas para edificação espiritual. Esses cursos serão mais dinâmicos e compostos por 6 ou 9 aulas. Assim, os alunos poderão escolher o livro que querem estudar entre os que estiverem disponíveis. Com isso, a nossa EBD vai ter foco em estudos expositivos, ou seja, cada livro será estudado explicando os versículos e explicando as verdades bíblicas na vida prática. As classes para adolescentes permanecerão sem alterações e as classes do eixo doutrinário terão um novo currículo. Não fica de fora, faça parte da melhor escola do mundo. Depois do intervalo, apesar das restrições, 2021 foi um ano de muitas atividades para a nossa Junta Missionária de Pinheiros, entre elas congressos, encontros internacionais, organização de igrejas, inaugurações de templos, enfim, não faltaram atividades, não é verdade? É verdade. Hoje nós vamos fazer um balanço de tudo o que foi feito e quais os planos para 2022. Para isso, vamos receber ao vivo aqui no Notícias do Bem o reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da JMP. E você pode participar com a gente. Faça o seu comentário, deixe a sua pergunta, participe com a gente aqui no nosso chat. Contamos com a sua participação. Nós vamos para o intervalo rapidinho e nós voltamos já já. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPP-TV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2h30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Estamos de volta, último bloco do nosso Notícias do Bem desta quarta-feira, 29 de dezembro de 2022. Olha, pronto, essas tá tudo datas. certo agora. 29 de dezembro de 2022, quarta-feira, estamos aqui ao vivo, você acompanhando com a gente aqui o nosso Notícias do Bem, que bom que você está com a gente, né? Lembrando que o nosso encontro de segunda a sexta, 11h30 da manhã, ao vivo, horário alternativo às 18 horas. A gente vai estar ao vivo aí durante todo o final do ano, inclusive, né? Para que você possa ficar sempre muito bem informado. Em ótima companhia aqui, né, com a IPTV. Com certeza. Com certeza mesmo. 2021, gente, está chegando ao fim, todo mundo já sabe, né? A gente fica aqui reforçando essa lembrança. Acabando. Tá acabando. E apesar de termos tido um ano de pandemia e restrições, né, o trabalho da Junta Missionária de Pinheiros não parou e você sabe, né? É verdade, foram 12 meses de muito trabalho, de muitas atividades realizadas, de igrejas organizadas, de templos inaugurados. Apesar de tudo que aconteceu esse ano, o trabalho realmente foi muito grande aqui na Junta Missionária de Pinheiros. Cestas básicas distribuídas, enfim, muita coisa foi feita. E para a gente fazer um balanço de tudo isso e falar sobre 2022, tá com a gente aqui nos estúdios do nosso Notícias do Bem, o diretor executivo da JMP, o reverendo Mariano Alves Júnior. Reverendo, sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias do Bem. Que bom que o senhor está com a gente nesse fim de ano aqui. A gente está muito feliz em tê-lo aqui hoje. Coisa boa, muito bom poder estar aqui com vocês, saindo agora esses dias de uma Covid, né, de internação. Pois é. Mas Deus foi generoso como sempre e disse que a gente ainda tem trabalho para realizar. E aí estamos aqui, juntos, Notícias do Bem, para falar de coisas boas, como eu costumo dizer no Café Prosa e Missões, só coisa boa na minha e na sua vida, meu querido. Amém. Deus Amém. fez e fará muitas coisas no ano que vem, com certeza. Com certeza. Pastor, esse foi um ano de muitas atividades aqui da JMP, né? Eu queria começar fazendo esse resumo, né? Essa lembrança de tudo que a gente teve. Do ponto de vista de congressos, de eventos, a gente teve eventos híbridos esse ano ainda, por conta da pandemia, mas os eventos aconteceram, né, pastor? Olha, vencendo todos os prognósticos negativos, né? Podemos dizer que os eventos promovidos pela Junta de Pinheiros, pela Igreja de Pinheiros, pela nossa editora Hebron, pela IPPTV, foram um sucesso. Deus abençoou, abriu as portas, tivemos os nossos principais eventos do calendário cumpridos, né, com a boa presença daquilo que foi permitido pelo protocolo de saúde. Tivemos nossos congressos, com conferência de avivamento, que foi uma bênção extraordinária, aberto para o Brasil inteiro. Então foi maravilhoso, momentos de quebrantamento, busca de avivamento, preletores abençoados e abençoadores, caravanas de vários lugares do país vieram e participaram, e ainda milhares de pessoas que acompanharam pelo canal aberto nosso, da IPPTV, participaram de tudo isso. Em maio, nós tivemos o Plantação de Igrejas, que é um congresso esperado, né? Foi o nosso 10º Congresso de Plantação e Revitalização de Igreja, temática sempre oportuna, pregando a todos e em todos os lugares, com também preletores especiais, convidados que se envolveram, oficinas para várias faixas etárias. A igreja vivenciou, com todos os participantes, caravanas de presbitérios, igrejas e até outras denominações estiveram participando conosco. Foi algo maravilhoso, mesmo diante do quadro de pandemia, mas graças a Deus sem nenhum incidente, cumprindo todos os protocolos das autoridades sanitárias, a IPP, a Junta de Pinheiros, todos os parceiros envolvidos. Tivemos ali o 10º Congresso realizado com sucesso total. E o grande, ou mega evento, que foi no Brasil a realização do CAL Global 2021. Isso daí foi uma luta. Esse daí todo mundo se desdobrou, né? Tivemos que fazer tipo como Sansão, com a queixada de jumento para derrubar 1000 aí. Mas toda a equipe está de
parabéns, quero aqui mais uma vez registrar, em nome da Junta de Pinheiros, os parabéns a toda a nossa equipe da IPP-TV, da editora Hebron, da administração da igreja, todos os colaboradores, funcionários, voluntários, porque o CAL foi algo extraordinário. Então aconteceu aqui na IPP no Brasil, tivemos caravanas de praticamente todos os estados do Brasil, também a possibilidade do treinamento, né, pela internet, online, fazendo em casa, obreiros de todo o Brasil, muitas bolsas foram promovidas para que pessoas participassem. Então o CAL foi um sucesso, né? Centralizando o discipulado, a presença constante da equipe da Igreja Sarangue, a parceria com a Igreja Água Viva, Pastor Cole foi um grande instrumento de Deus para que tudo isso acontecesse, né? Pastor Ou também, Pastor Arival, todos os preletores que se envolveram aí, toda a equipe, bênção pura, né? Podemos dizer que não ficou a desejar em nada, né? Aos maiores eventos e congressos realizados em nosso país. Com certeza. Pastor, e analisando tudo isso, vendo esses resultados e pegando o gancho ali, né? Nós estamos saindo desse período de pandemia. Qual foi o maior desafio, assim, para a igreja no todo, né? A realização desses eventos, né? Mesmo passando por esse período e ainda assim conseguindo cumprir todo o calendário, pastor? Olha, o desejo e a temática da Igreja de Pinheiros, ela é conhecida, ser uma grande igreja missionária. E para você ser uma grande igreja missionária, nós precisamos entender que nós estamos remando contra a maré. Nós estamos na contramão de tudo que tem acontecido no mundo. Mas Deus foi generoso, Deus não deixou que nada acontecesse que pudesse trazer dano. Os eventos aconteceram com toda lisura, transparência, com todo o cuidado das pessoas. A Igreja de Pinheiros abraçou, os investimentos foram feitos e aí está aí registrado. Quem participou e está aí até acompanhando a nossa entrevista hoje, pode até deixar seu comentário, né? Então, bênção pura, calendário cumprido à risca e, se Deus permitir, 2022 vamos ter os eventos ainda maiores e melhores, porque Deus assim o quer. E intencionalmente todos os eventos da Igreja de Pinheiros é para seguir no propósito de ser uma grande igreja missionária. Com certeza. E já a gente vai falar de 2022 já começando, né, com a conferência de avivamento que vai ser agora em fevereiro, mas 2021 também foi um ano de plantação de igrejas, foi um ano de organização de igrejas, de inauguração de templos, enfim, de muitas realizações da Junta Missionária de Pinheiros pelo Brasil afora, né, pastor? Isso. Nós tivemos inaugurações de templos na Bahia, 2 na Bahia, através de parcerias. Tivemos 3 inaugurações na Paraíba, né, onde a Junta Missionária de Pinheiros esteve ali financiando a construção do templo em Lagoa da Roça, em Areia, em Sapé, na Paraíba. Tivemos a inauguração do Templo de Olímpia, congregação própria da nossa igreja, que após a inauguração do Templo de Olímpia, entregamos as chaves para a Igreja Presbiteriana de Diniz, que assumiu agora a responsabilidade de conduzir o processo de organização da igreja. Também tivemos, em parceria com o Mão na Massa, a inauguração do Templo de Miguelópolis. Fantástico. 28 dias, uma construção de 300 metros quadrados, com templos, salas, cozinha, né, os banheiros. Ficou maravilhoso o trabalho ali. Também já agradecemos ao Mão na Massa a parceria. Com certeza, em 2022, continuaremos em parceria com o Mão na Massa, construindo templos. E estamos aí quase que finalizando já a inauguração lá em Valparaíso, o templo com 300 metros quadrados de área construída, mais 280 metros da parte de educação religiosa e o apartamento pastoral, num terreno de 1.800 metros que foi adquiridos ali. E também a boa notícia é essas 2 congregações, Miguelópolis e Valparaíso, foram organizadas em igreja agora no último dia 19 de dezembro. A comissão do presbitério esteve lá, o conselho da Igreja de Pinheiros,
fez o pedido, a Junta Missionária de Pinheiros fez todas as articulações e as organizações foram feitas, festas maravilhosas foram realizadas e tem mais. Só aqui um retrato para vocês. Nós estávamos com 81 projetos missionários em 2021. Né? Para 2022, nós aumentaremos 32 novos projetos. Ou seja, nós vamos estar ultrapassando aí os 112 projetos missionários, sendo esses projetos nacionais, regionais e transculturais. Cerca de 130 missionários apoiados direta ou indiretamente pela Junta Missionária de Pinheiros. Então, 2021, a consolidação do trabalho em Pistoia, graças a Deus, voltou às atividades, o campo está crescendo, já assistindo também em Roma, também outras frentes sendo abertas na Itália. Nós estamos com o trabalho efetivado também em Toledo, com o nosso missionário Rafael Oliveira, e também agora a novidade, para o próximo ano na Suíça. Temos a congregação lá na Suíça, já um grupo de estudos que estão sendo realizados com o pastor Arival, um grupo de famílias que estão ali envolvidas, e agora já com o missionário Elton, que foi convocado para assumir a liderança desse projeto na Suíça. E a aquisição do imóvel lá de Pistoia, já aprovado, primeira remessa, aí já feita, né? É só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa. Meio que o senhor já adiantou os planos para 2022 aí, né? Enfim, tudo que está sendo planejado pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. A gente sabe que tem mais coisas sendo planejadas, inclusive o 105 que está em plena atividade, né? O 105 nasceu no aniversário da igreja em julho, onde recebemos mais de 50 pedidos de projeto para congregações de igrejas. Foram analisados os projetos em tempo hábil e desses projetos, 29 foram aprovados para iniciar em janeiro de 2022. Nós temos projetos na Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, nós temos no Paraná, nós temos projetos aqui no estado de São Paulo, espalhados em várias regiões de São Paulo, e Sergipe, temos projeto em Sergipe também. Então, Deus tem abençoado de uma forma grandiosa. Só para ter uma ideia, nós estamos saindo de um orçamento de 8 milhões e meio de 2021 para um orçamento de 14 milhões para o próximo ano. Então já vá preparando aí, porque Deus proverá. as campanhas vão estar aí, Deus está no controle, né? E os eventos que estão aí, que vão bombar os eventos aí, que estão planejados para 2022. Se Deus quiser. Muito bom, se Deus quiser. Então vamos continuar em oração para todos os projetos e os trabalhos que todos têm prestação de contas, têm tido resultados, a gente apresenta aqui sempre. Pastor, muito bom, né, a gente conversar, saber desses projetos. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de fim de ano, né, essa mensagem de passagem de ano para quem está nos assistindo. Olha, queridos, eu acho que gratidão é um desafio. Muitas pessoas gostam de focar naquilo que não aconteceu ou naquilo que faltou. Eu gostaria que você, nesse final de ano, focasse nas coisas que você recebeu, que você tem, que Deus proporcionou para você. Se você olhar e fizer uma lista de tudo que Deus proporcionou para você nesse ano, você vai ver que há motivos de sobra para você agradecer a Deus e pedir que Ele te dê um 2022 muito mais abençoado do que foi 2021. É o que nós desejamos, todos nós que fazemos a Junta de Pinheiros, todos nós que fazemos a IPP-TV, a Hebron, que nasceu o ano passado também, queremos aqui fazer o registro, que a Hebron nasceu no ano passado, já venceu a barreira de R$1.200.000 de faturamento, lembrando que aquilo que é adquirido através da Hebron, das vendas, todo o lucro obtido é para a obra missionária. Olha que bênção, quanta coisa boa aconteceu. Então deixo o abraço aqui e que tenhamos, de fato, um 2022 abençoador. Creia, Deus pode e Deus faz. Amém. Pastor, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Volte sempre em 2022 para a gente continuar falando só de coisa boa.
Obrigado, pastor. Obrigada. O Notícias do Bem está chegando ao fim, né? Hoje só fim de ano, né? Encerramento, mas falamos muito sobre inícios de atividades, né? E novos os planos, isso é muito bom. Mas eu quero lembrá-lo que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Você pode nos acompanhar, hein? Pois você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Vai lá, youtube.com/IPP Play, curta os vídeos, faça sua inscrição, compartilhe, ajude a gente a se tornar cada vez mais relevante aqui nessa plataforma. Amanhã a gente está de volta ao vivo, 11h30 da manhã, com mais Notícias do Bem para você. Até lá. Tchau.